Shell, o que eu preciso investir para formar uma equipe sustentável? Você vai precisar investir em algumas coisas, tá? Pegou aqui, o foco de qualquer equipe de vendas tem que estar no cliente, no vendedor e na empresa. Beleza. Você vai precisar focar nisso, que se chama alicerce. Isso que são as 3 pilastras básicas e o telhado. Beleza? E eu vou destrinchar isso aqui para você realmente sair daqui sabendo como montar uma equipe de vendas de 7 dígitos. Você vai sair daqui sabendo como, tá? Beleza? Vamos lá. Bom, a primeira coisa o que sustenta um telhado? O que sustenta um telhado? As pilastras. E o que sustenta as pilastras e o telhado? O alicerce. Tá? Então, vamos entender agora cada parte. Cada parte. A primeira coisa, eu tenho que construir, eu tenho que dar atenção é no telhado. Eu vou colocar aqui 7 dígitos. Eu quero chegar no faturamento mensal com a minha equipe a R$1 milhão por mês. E eu quero chegar em menos de um ano. Em menos de um ano. Eu vou lá e estabeleço uma data para chegar a 7 dígitos. Ok? Com a minha equipe de vendas. Quando eu defino que telhado é esse, aí sim eu vou buscar quais são as pilastras que sustentam um faturamento por equipe, né, ou na sua empresa, de 1 milhão por mês. Que tipo de pilastra eu vou precisar? Shell, primeiro você vai me explicar as 3 pilastras. Bom, a primeira pilastra é a pilastra da liderança. Vou botar líder aqui. Tá? Que tipo de líder você precisa ter? Esse é um líder que precisa ser congruente, ou seja, ele precisa falar e fazer. É um líder que precisa ser proativo, percebeu que tem um problema, ele já se antecipa o problema. Ele sabe que na segunda-feira vai ter um aumento de algum preço, ele já faz uma campanha na sexta, ele já lança a proposta na sexta. Né? Ou ao contrário, ele já sabe que ele vai ter uma lucratividade na segunda, ele projeta para alcançar o objetivo segunda-feira. Então, a pilastra do líder. Ele tem que se comunicar muito bem. Ele tem que deixar claro, não pode deixar nas entrelinhas. Não pode ficar na subjetividade. Eu disse, e ele tem que entender por detrás. Não, o óbvio precisa ser explicado. Então, esta é uma pilastra fundamental. A segunda pilastra é a pilastra do conhecimento, da habilidade e das atitudes. Quais são os conhecimentos que eu tenho que ensinar para a minha equipe? Eu tenho que ensinar, tá, sobre KPIs, eu vou ter que ensinar sobre a política de vendas da empresa, a política de compras da empresa, eu preciso entender como é que a empresa compra, eu preciso entender como é que a empresa entrega, eu preciso entender qual é o processo de cobrança, eu preciso entender o projeto de marketing, como é que ele vai me divulgar, como é que ele vai divulgar o produto, a empresa, a minha chegada lá. Então, conhecimentos, habilidades e atitudes. O conhecimento é isso, a habilidade. A habilidade é o que essa equipe de vendas vai ter que ter em habilidade. Ela vai ter que ter uma habilidade em conhecer tipos de cliente. Ela vai ter que ter a habilidade de aprender a identificar o problema e propor a solução. Ela vai ter que ter uma habilidade em fazer contas. Ela vai ter que ter uma habilidade em participar de treinamentos, em saber perguntar, em saber responder, em saber resolver dores. E atitude, ela vai precisar aprender a fazer. Hoje eu estava atendendo um líder 7 dígitos, ele disse o seguinte, Shell, antes de começar a fazer o G8, eu pensava, e depois eu fazia. Depois do G8 eu percebi que logo depois do primeiro pensar tem que ter o agir. Então ele pensava e agia, pensava e agia, pensava e agia. Então lembra bem, a atitude ela é fundamental. Se você pensou agora, logo depois do pensar, não pensa de novo não, senão entra o julgamento.
Senão entra a dúvida, entra o medo, entra a angústia, né? Entra as mudanças, as interferências externas. E aí você passa a pensar um pouco mais e mais e mais. E a execução, a ação, ela fica protelada. Eu deixo para depois. E pode ser que seja uma hora errada. Então, conhecimentos, habilidades e atitudes. Essa é a pilastra, né, do meio. A segunda pilastra para você sustentar um telhado, que é faturar 7 dígitos por mês com a sua equipe. E a última são os indicadores. Vou botar aqui indicador. São os indicadores. O que é indicador? É tudo que indica se você está conseguindo ou não, se você está avançando ou não. Tá? Por exemplo, eu tenho um estoque. E esses produtos que estão aqui nesta prateleira, eles precisam rodar 20 dias. Em 20 dias, todos esses produtos que aqui estão não podem mais estar para um outro estoque, né, ser reposto. Isso é um indicador. Na área de vendas, eu tenho 10 produtos, dos quais 3 são commodities, são comuns, são fáceis de vender. Então, esses eu tenho uma margem menor e é mais fácil de vender. Só que eu tenho alguns produtos que são importantes, que me dão uma margem maior e que eu tenho que vender ao menos um por cliente. É um indicador. Eu tenho 15 clientes na minha carteira para atender essa semana. E eu preciso atender, no mínimo, 50% desses clientes. Então, se eu atendi 5 e era para eu ter atendido 8, né, ou 7, o indicador vai me mostrar. Então, essa pilastra dos indicadores é fundamental. Fundamental. Pegou isso aqui? Tá claro aqui? Tem alguma pergunta ou um comentário a ser feito? Para eu poder montar uma equipe 7D, eu preciso entender do telhado, das pilastras e do alicerce. O que é o telhado? É a definição do objetivo. Eu quero chegar, eu botei esse, tá? Eu quero chegar a 7D, mas pode ser 8D, pode ser outras coisas. Tem que estar definido o objetivo. E é o telhado que mostra. As 3, né, pilastras, a pilastra da liderança, ela tem que ser congruente, ela tem que comunicar, ela não pode deixar nas entrelinhas, ela não pode ser subjetiva, ela tem que ser objetiva com o time. A segunda é a do chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. A minha equipe precisa ter que tipo de conhecimento? O mercado mudou. Eu vou dar um exemplo. Em vez de vender carros, agora eu vou alugar carros. Que tipo de conhecimento eu vou ter que ter para alugar carros em vez de vender? Minha equipe de vendas vendia carro a vida inteira. Ela tinha um determinado tipo de conhecimento. E agora? Será que é o mesmo perfil do cliente, quem compra carro e quem aluga? Será que eu não tenho aí um tipo de cliente desassistido, né, que não tem essa conta clara, que alugar um carro pode sair, a depender do uso dele, mais em conta? Ela vai ter que ter esse conhecimento. Habilidade em negociação, habilidade em pós-vendas e atitude. Ele tem que agir, ele tem que fazer. Então, de repente, é uma pessoa preguiçosa. Né? Eu estava atendendo hoje um líder e aí eu falei o seguinte: você faz atividade física? Ele falou assim: não, Michel. Eu fazia musculação antes da pandemia, mas pós-pandemia eu não estou fazendo nada. Eu falei: você toma água? Ele falou assim: eu bebo água, mas eu posso beber um pouco mais. Você medita? Está linkado a alguma religião? Eu sou católico, mas tem tempo que eu fui na igreja. Eu falei: e aí, cara? Será que não é isso que pode estar lhe atrapalhando a agir? Porque você é um excelente líder. Você tem conhecimento do produto. Né? Você tem uma história brilhante. Você já atendeu a milhares de pessoas. Será que não está na hora de você dar uma atenção ao seu corpo, à sua mente e à sua alma? Como é que estão os amigos seus? E aí eu fui conversando com ele. Ele falou assim: cara, eu preciso estar mais próximo de pessoas que eu quero ter o mindset dele. Eu quero ter esse modelo mental dele. Eu falei: pois é, se aproxime. Se distancie de alguns agora e se aproxime de outros. Não dá para você estar perto de todo mundo.
Agora faça alguma atividade física que lhe dê prazer. Você gosta da musculação? E aí eu fui com ele, né? Academia mais próxima, eu estava na Selfit, mas eu tenho uma academia perto da minha casa, Shell. E agora que eu tenho um horário mais flexível, eu posso ir mais cedo. Antes eu não tinha, eu tinha que ir 11 horas da noite, né, meia-noite, a Selfit é 24 horas. Eu falei, pois é, caramba, velho, adorei conversar com você. Eu estava trabalhando a atitude dele, que ele tinha conhecimento, ele tinha habilidade, mas ele não estava agindo. Isso não adianta. Então, isso aqui, essa pilastra, ela é fundamental. Agora vamos para cá, ó. Eu estou fazendo um backtrack aqui, tá? Estou retornando a tudo que eu já coloquei. Indicadores. Essa pilastra do indicador, se eu não tenho ela, é como você dirigir um carro sem painel. Você vai fazer uma viagem de 1.000 quilômetros e você sabe que o tanque está cheio. E você vai. Sabe que a bateria está em dia, está tudo certo. Mas não tem nada que está mostrando. Não existe painel nesse carro. Como é que você vai fazer essa viagem? Você vai fazer tenso. Pensa, você vai ficar preocupada. Puxa, será que vai acabar agora a gasolina? E esse carro faz quantos quilômetros por 1 litro? Mas, poxa, eu estou sentindo um cheiro diferente aqui. Normalmente no painel se acusa tudo. Será que é alguma coisa? Será que é cheiro lá fora? Eu vou viajar de uma forma tensa. Por quê? Porque o meu indicador não aparece. Não aparece. Quer ver um indicador pessoal bem simples? Quanto tempo por dia você usa o seu smartphone? Quem usa Apple, a própria Apple tem esse indicador. Quem não usa, existem vários aplicativos aí. Quality Time, tempo de qualidade, você pode baixar no Android. Ele vai registrar quanto tempo você ficou no WhatsApp, quanto tempo você ficou no Instagram, quanto tempo você ligou, quanto tempo você ficou no YouTube, quanto tempo você ficou nas planilhas da empresa. Ele vai dizer tudo. Só que por você não saber, não estar atento a isso, você pode tomar um susto. Então o indicador, ele pode te assustar, mas ele é fundamental. Quem não consegue lidar com indicadores, não chega em 7 dígitos. Não chega. Ou chega de uma forma muito... Ou chega e adoece. Ou chega e adoece. Shell, eu consigo levar minha equipe a 7 dígitos, tá? Você vai conseguir manter isso? Não é fácil, não. Sem indicador não é fácil, não. Porque até o indicador que eu estou indo bem é fundamental. Poxa, né? De 15 clientes que eu preciso atender por semana, eu atendi 10. Eu precisava atender 50%, eu atendi 10. Parabéns. Tá? A margem que eu precisava, o limite da margem mínimo era 20%, eu cheguei a 22%. Ó, indicador ali mostrando. A quantidade de produtos mínimos que eu precisava de 15 naquele fornecedor eram 10, eu vendi 11. Indicador. Tá vendo? O indicador, ele é seu amigo quando você cumpre ele. E ele é seu sinalizador quando ele está defasado, quando ele está vermelho. Ele está lhe mostrando que precisa mudar algo. Igual um carro. Quando chega na reserva, a luzinha acende. É um indicador de que você precisa botar combustível. Simples assim.